Boa noite, pessoal. Tudo bom? Prazer aqui estar mais uma vez online com vocês, trazendo algumas novidades assim que eu deixei para o final. E acho que vai ser bem legal. Eu gostei muito desses temas, né, que eu achei uma teoria muito interessante. E não é a da piscina. É uma nova teoria que vem complementar a teoria da piscina. E no último slide de todos eu deixei um pouco da visão em relação ao cenário atual, dessa coisa de tarifa, briga política, Trump, Supremo Tribunal Federal. Então vou dar um panorama da leitura que eu fiz e aí, já encerrando a apresentação, a gente vai abrir aí para perguntas, para responder o máximo que a gente conseguir aqui. Beleza? Não consigo ver quem está presente. Beleza, vamos nessa. Passar bem rápido, a maioria aqui já me conhece, mas sempre tem gente nova. Estou há 25 anos no mercado, um dos escritórios mais antigos da XP, o mais antigo do Rio, que tem esse know-how de Bolsa de Valores pela minha formação, mas hoje a gente tem, graças a Deus, grandes sócios que são experts em planejamento financeiro, sucessão, parte de renda fixa, todo o resto para compor uma carteira. A gente também está aqui. E trago essa foto que foi emblemática para mim quando eu virei sócio da XP no IPO lá em 2019. Tem alguns slides que quem já está acostumado a assistir a minha palestra vai conhecer, apenas eles estão atualizados. E a grande novidade vai ser mais no final. Vou passar rápido. Para quem não sabe, o que seria esse slide? É um slide de preço-lucro. Então, vamos imaginar assim, de maneira bem simples. Eu tenho uma empresa que dá 1 milhão de lucro. Se ela estiver negociando na Bolsa a 5 milhões, ela está negociando 5 vezes o lucro. Se eu tenho uma Bolsa que está negociando 6 vezes o lucro, na média desta Bolsa, pegando a média, as empresas estão negociando 6 vezes o lucro. Então, eu vou passar aqui no Brasil tiveram algumas oportunidades quando, óbvio, o preço-lucro ficou baixo, significa que você paga barato pela ação. Agora, trazendo o preço-lucro atual, a gente ainda está trabalhando com níveis muito baixos. Para quem não tem muita familiaridade, tá bom, a Bolsa Brasileira está negociando 8,9 vezes o lucro, mas o que é legal chamar atenção? Hoje, olhando para os emergentes, nós temos a Rússia fora do jogo, China fora, por questões de guerra, a Índia ainda assim tem problema com o Paquistão, mas a Índia negocia mais caro que a Bolsa Americana, mais de 22 vezes o lucro. Quando você olha o Brasil, ele, além de estar numa situação melhor, olhando para quem não está em guerra, né? Brasil e Índia estaria numa situação melhor. Vou deixar de lado Rússia e China. O Brasil está muito mais barato do que a Índia. Depois a gente vai entrar nos motivos e como a gente pode se beneficiar disso. Mas era essa visão, primeiro, básica, importante. Tradicional slide que muitos conhecem, peço um pouquinho de paciência para quem não, porque eu preciso mostrar rápido para quem não conhece, vou falar bem rápido. Mundo dos negócios é quando as coisas estão indo bem. Está indo bem para aquele país, está indo bem para aquela empresa, tende a atrair gente para comprar. Quando essas pessoas entram comprando, aí, ao entrarem na piscina, que é a base da teoria da piscina, o preço sobe. Ou seja, na teoria da piscina eu faço a brincadeira de tá sol, muito quente, as pessoas vão entrando na piscina. Todo mundo só olha o sol, mas é possível que, em algum momento, depois que quase todo mundo já entrou na piscina, por mais que o sol continue forte, dificilmente o nível da água vai subir, porque já entrou todo mundo.
Então, o mundo dos negócios, ele é fundamental. Mas, depois que todo mundo entra, ou está todo mundo do lado de fora, depois que está todo mundo dentro, não tem muito mais para onde crescer, para onde subir. Ou o contrário, quando está todo mundo fora, a situação ainda pode esfriar, mas é difícil de você ver cotação caindo muito, porque já não há quem tem para vender. Então, esses dois extremos fazem muita diferença. Dando uma continuidade, então, nessa teoria, no final, vou fazer esse slide que eu estou muito animado para apresentar aqui para vocês. Ele é um slide que muda o jogo. Quem quer saber, se eu tivesse que escolher um motivo mais forte, vai ser nesse slide que eu estou deixando para o final. Mas, pegando carona, já dando uma dica aqui, há um tempo atrás eu já venho falando, e já fiz palestras, falando que quando eu vi que aqui no lado direito todas as criptos valiam 1,2 tri, sendo que o Bitcoin valia 600 bilhões, quando eu olhei para o volume de dinheiro que teria ainda para entrar em Bitcoin, dava para ver, por esse gráfico, que a piscina do Bitcoin está muito vazia. Tem muita chance para entrar. Tem muita grana para o cara botar um pouquinho. E aí vocês vão entender por que o Bitcoin, mesmo performando bem, agora está 117, 118, 120 mil dólares, a gente começou a falar, eu acho que chegou depois a cair até para 75 mil, e até, na verdade, foi uma grande janela, mas muita gente, quando vai falar comigo, ela operou um papel, quer dizer, o Bitcoin, né, um ativo extremamente interessante, saiu de 3, 4, 5 mil dólares, foi agora parar em 120. As pessoas adoram quando escutam isso, mas o que fazer para ganhar? Porque a maioria, muitas vezes, perde dinheiro. E aí é o slide que eu acho que é o carro-chefe de hoje. Então, esse slide é só para mostrar que, quando eu apresentei, Bitcoin valia 600 bilhões no total e hoje você já tem aí mais de 2 trilhões. O Bitcoin vem crescendo cada vez mais. E não tem nenhum sinal de parar. Por quê? Porque os grandes players, que seriam as empresas, agora que está começando a comprar. No Brasil só tem uma listada que pegou dinheiro de tesouraria e colocou em Bitcoin, que foi a Melius. Uma. Daqui a pouco 2, daqui a pouco 6, daqui a pouco 12. Então o volume que tem para entrar ainda é muito grande comparado com o que tem para sair. Fora algumas empresas americanas que vêm comprando bilhões mesmo de dólares. Então o volume em ETF, que é um fundo que é atrelado a um ativo, o Bitcoin já ultrapassou o volume de ETFs em ouro. E olha que ouro é bem requisitado. Você tem fisicamente 11 trilhões de dólares em ouro. E provavelmente já passou disso, né? Em cripto, você ainda, principalmente eu falo muito ligado ao Bitcoin, que seria a moeda mais segura para os grandes players, eles vão primeiro no Bitcoin, na minha leitura. Depois eles vão nas outras, mas eu prefiro estar onde os grandes vão entrar. Então, esse movimento aí, eu acredito que vai ser mais forte no Bitcoin. Mas não importa. Se vocês ficavam sabendo que o Bitcoin estava 5 mil dólares, vocês de fato teriam aproveitado a alta dele? Essa resposta vocês vão ter daqui a pouco. Só para continuar mostrando a situação atual, os emergentes, comparado com os Estados Unidos, eles estão negociando barato, mas não é pouco barato, não. É 50 anos o ponto mais baixo na relação preço-lucro contra preço-lucro americano. O Brasil, em relação aos emergentes, ainda está muito baixo também em relação aos emergentes. Então, você vê que a alocação brasileira hoje está num nível baixíssimo. Que nível é esse? Aqui eu começo já, então, a entrar mais na piscina. A linha laranja é a taxa de juros e a linha azul é o percentual em ações dentro da indústria de fundos local, aproximadamente 7 trilhões de reais. Você repara que quando
os juros caem, normalmente atrai dinheiro para a Bolsa. Hoje você está com juros a 15 e começando a falar em... Começa a cair esse ano, começa a cair ano que vem, inflação mal ou bem ali, um pouco acima do que deveria, mas nada assim para padrões brasileiros muito fora da curva, nem se compara com a Argentina, como estava ali com uma inflação realmente muito alta. A alocação em Bolsa chama atenção porque a gente ainda está trabalhando abaixo da mínima que era em 2015, 16, no impeachment da Dilma. A gente chegou a 8,5, que era bem abaixo da mínima do início dos anos 2000. E agora a gente chegou em 7,8. Ainda batemos um novo recorde. E o estrangeiro vem aumentando de maneira muito leve, muito gradual. Ele não tem quase nada de Brasil, 0,57. Isso comparado com quem assistiu às últimas apresentações, praticamente está estável. A gente chama sempre atenção que 85% do fluxo da Bolsa Brasileira vem desses dois caras aí. O da direita é o estrangeiro, o da esquerda é o local. O local está com 8,3%, é um dos menores percentuais da história, ou seja, os caras não têm Bolsa. Do lado direito, o estrangeiro, que 0,5% de Brasil não é nada. Quando o fluxo, que está na mínima de 50 anos, migrar um pouco para os emergentes, vou repetir, China e Rússia não serão mais os mesmos, não vão receber grana como recebiam. Eles eram concorrentes diretos. Sobrou a Índia, caríssima, negociando muito mais caro que o Brasil. E o Brasil. Você tem ali a África do Sul e tal, mas relevância da economia brasileira, a gente está hoje num ponto muito mais importante da nossa história, por questões do mundo ter feito esses problemas todos, mas o fato é que a gente hoje é importante para o mundo. Essa é a razão que também no final eu vou falar da visão, não é política, mas é assim, a visão atual, porque que eu vou chegar a uma conclusão, principalmente baseado na importância do Brasil hoje. Só para dar um exemplo que eu gosto, o que tem os dois maiores players estarem do lado de fora? Olha, embaixo vocês reparam, nesse dia o estrangeiro entrou com 1,21 bi e o institucional, ele saiu com 1,37. Um grande de um lado, um grande do outro, mercado estável, 0,40 de baixa. Agora, olha em cima, estrangeiro entrou com 1,08, bem menor que o 1,21, porém o institucional foi na mesma direção. Aliás, aconteceu isso há poucas semanas, os dois entraram juntos, pouquíssimo, bem leve, mas assim a Bolsa ainda subiu um pouquinho mais de 1%, com muito pouco valor que eles entraram. Foi semana passada. Então, o efeito dos dois entrarem desproporcionalmente faz a Bolsa subir comparado com os dois numa queda de braço, que é a tradição deles. Mas por que eu dou tanta importância à piscina? E eu escuto hoje analistas, até mesmo gestores, não, a situação do Brasil está muito ruim. O cara não olha fluxo. Não olha. Tá bom, então vamos lá. Em 2007, 2008, coincidentemente, a piscina estava com 22,5, chegou a 22,5, que é esse que eu estou chamando a atenção. Significa que a cada 1 milhão na indústria de fundos, 220 mil estavam em ações, o que é muito. Teoricamente, o brasileiro tem um perfil muito conservador, né? Mas 22% em bolsa já era um percentual dos mais altos da história. Como é que estava o clima nesse momento? O clima nesse momento era o Brasil, capa da revista The Economist. O Brasil voando, Cristo Redentor voando. E vale lembrar que foi um momento de ouro. A Vale reajustando o minério pela primeira vez, 2 vezes, 3 vezes no ano com a China. A Vale, para quem não sabe, ela reajustava o minério 1 vez por ano. Daí ela viu que o negócio estava bom para ela e falou:
vamos embora deixar o preço mais dinâmico, né? Que estava favorecendo a ela, reajustar mais de acordo com o mercado. Então a Vale arrebentou de ganhar dinheiro. E a Petrobras descobriu o pré-sal, que também era algo muito bom. Então o Brasil estava com notícia positiva. E isso foi exatamente o que antecipou 2008, o pior ano da Bolsa Brasileira. Repara, voltando aqui, no ano com a piscina mais cheia, eu antecipei a maior queda do Ibovespa. Legal. Depois você repara que de 2010 a 2015 foram 6 anos horrorosos. E o cara assim, pô, mas minha carteira não anda. Difícil. A bolsa não andou, a tua carteira andar é muito mais difícil. E o que aconteceu? O fluxo saindo da bolsa, por isso que ela estava ruim, para quem normalmente compra, né, para ganhar dinheiro. Mas olha lá, a piscina chegou a 8,5. Pô, e daí que a piscina está 8,5? Greve do caminhoneiro, impeachment da Dilma, o Michel Temer foi pego com o Joesley, fatídico Joesley Day, a Bolsa abriu caindo forte. As notícias não tinha nenhum clima positivo para a Bolsa, a não ser a piscina vazia. Na minha leitura, piscina vazia sempre é atraente. Antecipou razoavelmente 4 bons anos de Bolsa. Não foram espetaculares, que eu vou mostrar os maiores ciclos da Bolsa a seguir, mas foram 4 bons anos. Já vem um tempo mais forte, de 2024 para cá, a piscina não está mais vazia. Ela agora está abaixo da mínima. Ela tem que subir para ficar vazia. É diferente. Atingimos 7,8. Agora veio melhorando, mas não é nada. 8,3, o dado mais recente. O que isso pode antecipar? Repara aqui atrás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de sofrimento. Agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, mais tardar 25, já é o 6º ano, e ano que vem tem eleição. Então, entre esse período até agosto, a gente está entrando agora quase que faltando um ano para as eleições, como o mercado gosta de antecipar, a gente pode já estar entrando numa fase extremamente cuidadosa, porque já se foram 5 anos, já estamos no 6º com bolsa sem andar. E isso normalmente não passa mais ou menos desses 6 anos. Legal, mas eu ainda vou mostrar algo que eu acho mais interessante. Eu vou mostrar os 4 grandes ciclos que equivalem, em alguns momentos, a você comprar Bitcoin a $3.500. Imagina quem comprou Bitcoin a $3.500 e viu agora bater $120 mil. Você fala assim, pô, o cara ficou rico. Pô, pegou Bitcoin a 3.500 para 120 mil? Pois bem, em dólar, a Bolsa Brasileira teve 4 grandes ciclos. 1965, ela teve um ciclo de 2.931%. Depois levou um bom período ruim aqui, ó, caindo. Depois ela engata uma nova fase de 1.573. Outra baixa terrível, até que entra mais um ciclo de 3.400. 3.400 é mais ou menos 3.500 virar $120 mil. Tá certo? Depois entra um novo ciclo ruim e a última lembrança, que eu acredito que muita gente não tenha vivido, que é novo, de 2003 a 2008, a Bolsa subiu 633%. Ué, mas em dólar subiu 2.000? Subiu 2.000, porque nesses grandes ciclos, todos os ciclos foram atrelados ao dólar
se desvalorizando contra o real. Atualizando o gráfico, eu tenho uma queda em 2008, que a bolsa ficou muito baixa em dólar. Depois eu tenho a crise do Covid e o mercado vem andando, vamos dizer assim, quase que lateral nesses últimos anos. Quando você olha o Ibovespa em dólar, não está andando. O ponto é, o que o Brasil tinha para trás para ter 4 grandes ciclos de alta que hoje não tem? A gente tinha relevância no mundo como temos hoje? Não. Hoje está melhor do que antes. A gente era líder de soja? Não. A gente era líder de vários produtos do agro. A gente exportava petróleo do jeito que tem hoje. A gente tinha a produção de minério de ferro que tem hoje. Cara, tem muita coisa melhor. Tudo bem, a gente está com problemas para resolver que eu vou citar no último slide. Mas a situação hoje, ela não é tão assim diferente. Então, no mínimo, eu tenho que aceitar que, se tiveram 4 grandes ciclos, eu posso estar diante do 5º. E agora a gente tem que estar só preparado. Ah, Luiz, eu não acredito. Tudo bem, vamos seguir. Respeito. Agora, eu estou vendo muitos elementos favoráveis. Eu estou com bolsa barata, eu estou com dólar muito acima do preço justo, segundo o índice Big Mac. Vários fatores que podem mudar o jogo. Basta citar a Argentina, que entrou o Milei, fez lá as reformas, goste ou não goste, não importa se o cara é de direita, é de esquerda, mas o mercado gosta. Eu não estou aqui para falar de política, estou aqui para falar do mercado. O mercado gosta. E a Bolsa Argentina e o peso argentino se valorizaram muito. E a situação da Argentina, de longe, era muito pior do que a do Brasil hoje. Porém, agora é a parte que eu considero a mais importante aqui da noite. Qual é o grande barato? Eu tenho o Bitcoin, que estava $5.000, muita gente pode ter comprado, ou compraram no meio do caminho. O Bitcoin não parou de subir e tem muita gente que perdeu dinheiro. É um fenômeno interessante. Peter Lynch vai trazer aqui algo para todo mundo refletir. Eu juro que eu peço, para vocês muita atenção, porque isso aqui vale muito a gente refletir na hora de entrar para investir em ações. Deixa eu mostrar para quem não conhece o Peter Lynch, só para vocês entenderem. Ele foi gestor do lendário fundo Fidelity Magellan. Lynch atuou 13 anos, entre 77 e 90, e se aposentou. Por quê? Olha só, em 13 anos, ele transformou $18 milhões em 14 bilhões. Ele bateu o S&P todos os anos. Crescimento maior que 2.700%. Lembra daqueles 2.000, 3.000% da Bolsa Brasileira, que de vez em quando ela faz isso, né? 4 vezes ela já fez. Agora a gente está imaginando quando verá a 5ª. Legal. Então, se você está na Bolsa, a Bolsa sobe 2.700%, você ganha muito dinheiro. Pô, quem teve a informação de colocar dinheiro no fundo do Peter Lynch e ele tem um rendimento de 2.700%, vocês vão dizer assim, poxa, se eu tivesse conhecido Peter Lynch, meu Deus do céu, estava muito bem. A média de lucro espetacular, 29,2%. Eu digo isso porque eu falo, às vezes, com alguns amigos, clientes, e eles ficam buscando um fundo à la Peter Lynch, um papel à la Peter Lynch, um gestor à la Peter Lynch. Só que o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Sabe quanto o investidor médio ganhou nesse fundo espetacular do Peter Lynch? O investidor médio perdeu dinheiro. É quase inacreditável que um fundo tenha tido um desempenho tão expressivo e que seus investidores tenham perdido dinheiro. Mas
Foi isso mesmo que aconteceu. Por que que nem no melhor fundo os caras ganharam dinheiro? Não consegue esperar, investe quando o fundo está em alta, a Bolsa acontece muito isso, repara lá, 22% de todo o dinheiro dos fundos em 2008 estava onde? Estava na Bolsa. Às vésperas dela cair, porque ela veio subindo 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, em 2008 todo mundo foi para a Bolsa. E resgata quando está embaixo. Por que que a piscina hoje está vazia? A Bolsa está rendendo legal? Não. O cara tem que ter pego um papel ou outro específico. Mas, em geral, o investidor está com anos ruins. E não são poucos, já são 5 anos ruins. E se você olhar em dólar, piorou. Desde 2008 que não tem nenhuma alegria. Porém, no momento que está em baixa, que está barato, tem que olhar com atenção se é para sair, porque não vai dar certo, vai acabar, ou se isso reverte. Esse é que é o grande barato. Agora, se você achou que o Bitcoin não vale mais, vendeu, vai acreditar então que acabou e aí ele vai continuar subindo. O que você faz? Você vai pagar de novo daqui a pouco para cima? Então o problema é, se um ativo tem elementos que dão uma probabilidade de que ele vai seguir uma tendência de alta, não é na baixa que tem que resgatar. Na baixa é para aportar mais. Em geral, a gente faz o contrário. Aporta quando está indo bem, resgata quando está indo mal. Não à toa, todos os fundos de ações do mercado sofreram resgate. Se não, muito resgate. Claro, decisões impulsivas e emocionais. Eu trago um exemplo aqui. Sabesp, uma ação brasileira, muita gente conhece. Tivemos uma alegria há pouco tempo aí, ano passado, há um ano mais ou menos atrás, o IPO não, a oferta secundária, em que mostrou a diferença de ter um assessor para o home broker. Home broker não te dá demanda, não te dá rateio, não te dá uma estratégia, não te diz por que você deve entrar ou não. E não vou ficar aqui repetindo, mas foi uma das melhores ofertas. Eu acho que quem entrou a partir de 20 mil que precisava ter de garantia, o investidor chegou a ganhar 44, 45 mil reais por CPF. Mas não estou aqui para falar da oferta, estou falando da Sabesp. Imagina 10 mil reais, anos 2000, pegando esse topinho aqui, ó, preço mais caro, que comprou mal pra caramba a Sabesp, passado 25 anos, pode botar aí como se fosse um plano de aposentadoria. Fala nisso, ela vai pagar 100% de dividendo a partir de 2030, então é considerado um bom papel para longo prazo para aposentadoria, vai pagar 100% de dividendo depois de 2030, é um papel que confusão externa não vai atingir, ninguém vai deixar de consumir água nem saneamento por conta de crise ou guerra, sei lá o que está acontecendo no mundo. Mas, se eu pego a Sabesp da máxima, e trago para hoje, pegando no preço mais caro, comprei mal, fui o azarado, eu transformava 10 mil em 256 mil. Se eu peguei na mínima, o cara é um cara de sorte, comprou na mínima, 10 mil virava 724. Com detalhe, o papel chegou agora há pouco tempo a bater 120, tá? Esse slide está atualizado até o final do ano passado, estava 97. Com outro detalhe, ela agora caiu para 107, mais ou menos. Uma boa queda, um bom recuo para um papel que performa tão bem. E o CDI, alto, no período 2003, chegou a 26% ao ano, e ainda assim, a Sabesp performou melhor. Aí você vai me dizer assim, poxa, se eu tivesse conhecido a Sabesp, eu tinha ganho muito dinheiro. Pô, meu assessor não falou da Sabesp, dei azar de não conhecer a Sabesp. Não. Lembra do Peter Lynch? A Sabesp, ela não subiu assim, tranquilamente. Ela teve a primeira crise, em que
da máxima à mínima, ela cai 64%. Olha só, o ativo é bom, maravilha, performa bem, é o melhor papel para sua aposentadoria. E quando ele te dá um presente de ficar barato, você vende tudo e não quer mais a Sabesp. Adianta a Sabesp subir? Olha lá, segunda crise. Todo mundo vai embora da Sabesp. De novo, 60% de queda. Olha, isso repete há muitos e muitos anos. Desde lá de trás do fundo do Peter Lynch, que as pessoas aportam quando sobe, resgatam quando cai. A Sabesp, que eu estou dando exemplo, e vou dar o último ali da queda, ó. Há vários e vários ativos, como, por exemplo, o Bitcoin, que você olha para ele e fala, você conheceu o Bitcoin? Conheci. Você ganha dinheiro? Não. Ué, o papel cai, mas ele sobe muito mais. Como é que... Ah, então você não consegue suportar psicologicamente a queda. Tem mecanismos para isso. Você ter um bom assessor para te orientar é um. 2, compras mensais, aportes mensais, caiu, ótimo. Esse mês eu vou comprar mais ações. Foco no estoque de ações, não no preço, não no patrimônio. Você tá comprando ação para se aposentar mês que vem, ano que vem? Não, para daqui a 10 anos, 20 anos. Olha aí. Sabesp, há mais de 25 anos, todas as vezes que ela caiu numa crise, foi oportunidade, não foi desastre. Agora, ela devastou muito patrimônio, porque muita gente vendeu na baixa e depois vai comprar de novo na máxima, ou vai embora da bolsa. Mas você repara que o problema não está na bolsa. Peter Lynch mostrou. A gente pode estar entrando num ciclo muito positivo para frente, em que, inevitavelmente, por mais esforço que eu faça, a maioria vai entrar no mercado depois que ele já tiver subido. E é assim que funciona. E hoje que ele está barato, com a piscina vazia, com desconto, com preço-lucro baixo, ninguém quer. Noticiário não está bom, ninguém quer.